Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Estrela da Manhã, que é o romance mais recente do Karl Ove Knausgaard, ou algo que o valha. Esse daqui é um livro que foi publicado originalmente em 2020 e que chegou aqui ao Brasil agora em 2024 pela Companhia das Letras. Como eu tenho parceria com essa editora, eu acabei pedindo este meu exemplar para poder fazer um vídeo aqui para vocês, mesmo porque esse é um autor que já há algum tempo eu queria ler. E aí eu aproveitei que eu também tinha pedido lá o Trilogia do Ion Foss e emendei uma leitura com a outra para poder permanecer sempre naquele espaço geográfico ali da Noruega. E exatamente por conta disso, desde já fica aqui o meu alerta para que, como eu não falo norueguês, eu acabo, enfim, tendo de lidar com esse idioma de maneira um pouco intuitiva. Isso significa que a minha pronúncia dos nomes, tanto do autor quanto dos personagens, não é a mais adequada, então por isso já me desculpo. Mas enfim, quando eu pedi este livro na parceria, eu não sabia que na verdade ele faz parte de uma nova coleção desse mesmo autor, porque se eu soubesse disso, talvez eu não teria pedido esse livro, porque eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu tenho um pouco de receio de começar coleções, sobretudo, ou séries, enfim, sobretudo aquelas que ainda não estão finalizadas, né? Só que, pelo que eu pude apurar, ao contrário lá daquela série Minha Luta, que é a série de livros que acabou tornando esse autor reconhecido internacionalmente, ou pelo menos aqui no Brasil. Se você pensa naquela primeira série, trata-se de um conjunto de livros que tem algo de autobiográfico. O mesmo não ocorre aqui com esse Estrela da Manhã, que é um romance ficcional de fato. E aí, desde já, eu adianto que, para mim, esse livro funcionou principalmente por causa da temática que ele aborda, mas eu sei, segundo relatos que eu ouvi, que nem todo mundo se dá muito bem com o estilo do Knausgaard. Por exemplo, eu conheço muito mais pessoas que não gostaram do que pessoas que gostaram lá da série Minha Luta. Então, eu não sei se isso se deve ao fato de aquela ser uma série autobiográfica ou não, mas enfim, já fica aqui essa questão. Eu comecei a ler o autor aqui com esse Estrela da Manhã e eu gostei bastante do romance, principalmente pensando, como eu já disse, nessas temáticas. Estrela da Manhã é então dividido em 20 capítulos que são narrados por 9 personagens diferentes ao longo de 2 dias. Quer dizer, 3, se a gente for contar ali alguns momentos anteriores e posteriores com os quais a gente fica entrando em contato. Muito embora, em alguns momentos, essa narrativa ela possa retroceder até épocas muito remotas do passado, antes de novamente voltar ao presente da narrativa. E aí, como o título do livro evoca, ou sugere, enfim, todas as ações narradas por esses 9 narradores giram em torno, de maneira direta ou indireta, do surgimento de uma estrela misteriosa que simplesmente apareceu sem maiores explicações. E essa estrela vai ser encarada, vai ser vista, ora como um fenômeno atmosférico, ora como uma supernova, ora como um sinal divino, ora como algo irreal, ora como algo tão real que acaba tornando todas as outras coisas irreais, e etc. Ou seja, aqui nós temos um mesmo elemento da realidade sendo narrado a partir de perspectivas completamente diferentes, o que cria um universo narrativo bastante amplo e até mesmo um pouco complexo, uma vez que muitas vezes as lacunas deixadas por um determinado narrador serão preenchidas por aquilo que outros narradores têm em excesso. Então é muito interessante observar mesmo o modo como o autor foi compondo esse mosaico narrativo que nós temos aqui neste romance. E isso acaba tornando essa realidade algo proteico. E aí existe um trecho aqui do último capítulo do romance, no qual o narrador diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 601.
Então ele diz o seguinte: não pretendo dizer que a verdade é relativa, mas apenas que a realidade é uma grandeza complicada que nunca está sozinha, como uma coisa em si, mas sempre mantém uma relação com a pessoa que vê e experiencia. Não que possamos dizer que sabemos aquilo que vemos, ao contrário, vemos aquilo que sabemos. Essa é a explicação para o fato de que na Idade Média, por exemplo, tenha havido incontáveis relatos de milagres, enquanto hoje em dia ninguém os observa. Lembro que certa vez li um livro com diversos relatos de visões e milagres. Um desses relatos era particularmente impressionante. Uma mulher montada em um burro surgiu numa igreja, pairando no ar, não apenas para uma, mas para diversas pessoas, e não apenas por um breve instante, mas por vários minutos. Aquelas pessoas todas sabiam que os milagres eram parte da realidade, portanto foi o que viram, enquanto hoje sabemos que milagres não fazem parte da realidade, portanto não os vemos. Então veja, aqui nós temos essa realidade proteica, então, que se divide a partir da vivência de cada um desses narradores. Vivência não é uma boa palavra, eu odeio essa palavra porque ela está sendo usada muito ultimamente, mas enfim, devido à experiência de cada um desses 9 narradores aqui, e isso acaba compondo um futuro que tem algo de distópico, ainda que essa distopia se apresente apenas na atmosfera, nas entrelinhas daquilo que é dito. E esse futuro distópico e apocalíptico, e essa ideia do apocalipse, ela é mais explícita do que a ideia da distopia em si, mas enfim, esse futuro apocalíptico, distópico, não é tão distante assim, uma vez que, em dado momento, é dito que um homem morreu com 67 anos e ele havia nascido em 1956. Ou seja, as ações aqui do livro se passam em 2023, sendo que, como eu já disse, originalmente esse livro foi publicado em 2020. Então, ele diz respeito a um futuro muito imediato quando a gente pensa na data dessa publicação original. Mas, voltando àquela estrela que aparece do nada. O problema é que o surgimento dessa estrela não é algo isolado. Tanto antes quanto depois desse evento, várias coisas estranhas e inexplicáveis vão acontecendo de maneira paulatina e cumulativa, e ao mesmo tempo sutil. Então, como cada narrador só tem acesso a uma parte dessa realidade, a uma parte desse todo, nós, os leitores e leitoras, é que percebemos as várias repetições, os mesmos padrões, e nos damos conta de que tudo caminha em uma mesma direção, porque nós temos o distanciamento necessário para perceber que essas sutilezas elas estão seguindo um mesmo padrão de eventos. E mais, não demora muito para a gente perceber que essa direção para a qual as coisas caminham aqui não é nada boa, já que desde a epígrafe do romance já se estabelece um tom, ou já se anuncia um tom distópico, apocalíptico, quando o autor coloca como epígrafe o versículo 6 do capítulo 9 do livro do Apocalipse de João. E aí, nessa epígrafe se lê o seguinte: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então veja, um futuro no qual as pessoas querem morrer e não conseguem, é um futuro, digamos assim, que não é nada amistoso, muito pelo contrário. E aí veja, essa passagem do Apocalipse, ela vai ser citada depois textualmente no último capítulo do romance, o que confere à narrativa um caráter algo circular. Se este fosse um romance menor, porque ele tem 654 páginas, né? Se este fosse um romance menor, eu diria a você que seria uma boa ideia, assim que você chega ao fim do livro, você voltar e reler desde o início, porque eu percebo que essas repetições elas têm algo de circular. Mas, enfim, esse último capítulo, ele faz, às vezes, ele é construído como um ensaio escrito por um desses narradores que se lembra do texto do Apocalipse
quando vai se dando conta das várias mudanças que estão acontecendo à sua volta. Além disso, é ainda nesse livro de Apocalipse, mais especificamente no versículo 16 do capítulo 22, que Jesus é referido como a estrela da manhã. E aí eu vou ler esse trecho do livro do Apocalipse, né? Caso você não conheça, fica aqui a sugestão para que você leia. Mas, enfim, no capítulo 22, versículo 16, então, do Apocalipse, é dito o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas nas assembleias. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a estrela brilhante da manhã. Porém, curiosamente, esse mesmo título de estrela da manhã é também atribuído ao anjo caído em uma profecia que está lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. E aí eu vou ler aqui também esse livro de Isaías. Eu ia ler nessa mesma tradução aqui do Frederico Lourenço, só que o Frederico Lourenço ele traduziu esse trecho de Isaías 14 de um outro modo, né? Então, eu vou ler aqui em outras duas traduções que eu tenho em casa. A primeira é dessa Bíblia aqui, tá? E nela se lê o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso é em Isaías 14, versículo 12. Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor das nações? E nessa minha outra Bíblia que eu tenho aqui em mãos, novamente Isaías 14, 12, se lê o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E aí você vai me dizer o seguinte: Nossa, Nicolas, mas nesses trechos que você acabou de ler, nessas traduções que você acabou de ler, tudo bem, menciona-se a estrela da manhã, mas não é dito em momento algum, de maneira explícita, que essa estrela da manhã está fazendo referência ao diabo. Eu sei, mas essa é uma interpretação já bastante assentada e bastante difundida entre teólogos que veem na queda dessa estrela da manhã a imagem da queda de Lúcifer. Por outro lado, como o livro de Isaías, que é o primeiro dos grandes profetas bíblicos, como o livro de Isaías tece várias críticas, e críticas duríssimas, diga-se de passagem, a Israel, alguns teólogos veem essa queda da estrela da manhã como uma metáfora para a corrupção dos israelitas ante a própria glória, glória tal que os afastou da vontade divina. E veja, me parece uma proposta muito interessante que o autor tenha pego justamente essa ideia bíblica da estrela da manhã, que é uma ideia muito polêmica, né? Porque ora ela aparece fazendo referência ou sendo lida como uma referência a Lúcifer, ora ela aparece na boca de Jesus, que se autoproclama a estrela da manhã. Então veja que é no mínimo polêmica essa afirmação, né? Mas enfim, então me parece muito interessante que o autor tenha pego justamente esse trecho da Bíblia, que é um trecho proteico, para colocar em um romance que fala justamente sobre o quão proteica pode ser a realidade, ou pelo menos a nossa percepção da realidade. Então, dependendo da sua linha teológica, pode ser que você concorde mais com as pessoas que veem a estrela da manhã como uma referência a Lúcifer. Se você for de outra linha teológica, talvez você pense mais nessa referência feita por Jesus no Apocalipse. Mas, enfim, em dado momento aqui do romance do Knausgaard, um dos narradores, que é o mesmo que vai voltar depois nesse último capítulo, ele diz o seguinte sobre essa tal estrela da manhã. Isso que eu vou ler está na página 418. Deixa eu pegar aqui. Então ele diz o seguinte. É um trecho um pouco longo, mas enfim, não tem problema. A estrela da manhã chamava-se Lúcifer em latim, o que significa portador da luz. Lá estava Lúcifer, filho da alva, e a alva dificilmente poderia ser outra coisa que não Deus, o criador do universo.
Lúcifer quis igualar-se a Deus, mas foi expulso do céu rumo ao inferno, onde, segundo a tradição, passou a governar. Essa passagem podia dar a impressão de que Lúcifer era o filho de Deus, mas nos livros mais antigos da Bíblia, as relações entre essas duas diferentes figuras eram bem menos claras. Os anjos, em especial, permaneciam inexplicados. Uma passagem afirma que os anjos tiveram com os humanos filhos que em outras épocas vagavam sobre a terra como gigantes. E em mais de uma passagem, a transição entre Deus e os anjos era fluida, de maneira que seria difícil estabelecer onde um terminava e onde os outros começavam. Além do mais, pensei, filho também podia ser interpretado como criado por, mas assim mesmo era notável que Jesus, que era o Filho de Deus, também fosse chamado de estrela da manhã, ou seja, de Lúcifer, na Bíblia. O anjo Lúcifer, a estrela da manhã, havia caído do céu rumo à terra, e naquele instante, a estrela da manhã brilhava mais uma vez no céu. O que isso significava? Eu não acreditava que a estrela fosse Lúcifer ou Cristo. A estrela era a estrela, mas eu não duvidava de que aquilo pudesse ser o sinal de qualquer outra coisa. A estrela era repleta de significado, e todos os que a viam percebiam. Uma aura silenciosa e intensa emanava dela. Isso é a estrela que aparece no céu da Noruega. Era quase uma vontade, uma coisa inexorável, que a alma podia abarcar, sem, no entanto, transformá-la nem deixar-lhe marcas. O sentimento de que alguém nos observava. Independente de qualquer coisa, o fato é que o narrador, que vê a estrela como um elemento bíblico, encara esse fenômeno, então, como um sinal de que o tempo das tribulações, anunciado lá em Apocalipse, está começando. E esse será um tempo tão catastrófico que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. E como o romance termina justamente com essa constatação, isso gera alguma expectativa em relação ao próximo livro dessa nova série. Aliás, o autor ele soube construir muito bem o clima de tensão que vai crescendo conforme a narrativa avança. Então, tudo começa aparentemente normal, até que as primeiras coisas estranhas vão acontecendo bem aos poucos e cabe a nós ir juntando as peças desse quebra-cabeça apocalíptico proposto pelo autor. E aí o romance termina da seguinte maneira. Eu vou ler aqui o trecho final do romance, mas não se preocupe, porque não é spoiler. As raposas apareceram, e mais perto da estrada também os cervos. Os dias tornaram-se cada vez mais quentes. Certa manhã, uma revoada enorme de pássaros negros pousou nos escolhos. Eu nunca tinha visto nada parecido, deviam ser milhares. Passaram horas por lá e depois alçaram voo todos juntos. Uma gigantesca nuvem preta no céu, um redemoinho de carne que voava como uma única criatura para então sumir acima das árvores no outro lado. E ontem à tarde surgiu uma nova estrela no céu. Nesse exato instante, a estrela brilha em cima de mim. É a estrela da manhã. Eu sei o que isso significa. Significa que começou. Então, o romance, ele termina anunciando o início de algo novo. Né? Então, é muito interessante. Daí, novamente, esse caráter meio circular que a narrativa tem. Por esse trecho, então, já se percebem algumas das coisas estranhas que começaram a acontecer. Então, o clima está mudando, os animais estão agindo de um jeito estranho, então tem caranguejos invadindo as estradas, tem joaninhas e enxames imensos, tem animais selvagens que não têm mais medo das pessoas, tem pássaros que andam em bandos muito grandes, né? As pessoas passaram a ver criaturas que parecem sobrenaturais na floresta. Os mortos voltaram à vida, porque, como disse a epígrafe, naqueles dias as pessoas quererão morrer, mas não vão conseguir, né? E como isso acontece com todos os narradores, cria-se uma imagem de algo inescapável que está se construindo. E esse clima meio profético, meio apocalíptico, fica ainda mais palpável graças às várias referências implícitas ou explícitas a passagens bíblicas. E talvez por isso é que eu tenha gostado tanto desse romance, por causa do modo como o autor consegue integrar referências bíblicas junto com outras coisas da cultura pop, como, por exemplo,
o David Bowie, aí ele cita quadros, ele cita filmes, etc, etc, etc. E como vocês sabem, eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? Então eu acabei gostando do modo como o texto bíblico aparece pulverizado ao longo da narrativa. E aí, por sinal, quando o romance foi publicado na Noruega, a editora criou um site, que eu vou deixar linkado na descrição, e inclusive eu até entrei em contato com a Companhia das Letras para ver se eles conseguem, de alguma maneira, traduzir esse site para o português. Mas, enfim, nesse site que foi criado pela editora norueguesa aqui do Estrela da Manhã, constam, em primeiro lugar, algumas das imagens mencionadas aqui ao longo desse romance. Em segundo lugar, constam também playlists para cada um desses narradores. E em terceiro lugar, consta por fim, um capítulo extra que é narrado por um personagem que não apareceu aqui ainda nesse romance. Ou seja, talvez esse capítulo extra do site seja ali uma antecipação do que virá no livro seguinte dessa nova série, né? Então veja, esse caráter multimídia dessa narrativa ajuda bastante a entender essas várias referências e a conhecer um pouco melhor esses narradores. Então eu sugiro que você pelo menos acesse as playlists de leitura de cada um desses narradores, porque, acredite, ajuda bastante a entender um pouquinho quem é essa pessoa que está contando a história pra gente, quando a gente vai acompanhando a leitura do capítulo com a playlist que foi preparada para aquele narrador. E aqui vem talvez o grande problema dessa edição aqui da Companhia das Letras. Porque veja, várias vezes o autor faz referências a autores, a pintores, a músicos, enfim, que a gente simplesmente não sabe quem são, né? E aí, é claro, isso dá para contornar. Então ele fez uma referência a alguma coisa, você entendeu que referência é essa, basta você procurar lá quem é aquele autor, aquele pintor, aquele músico, que enfim, ok, problema resolvido. Só que existem momentos em que eu percebi que o autor estava fazendo algum tipo de jogo de palavras em relação a algum título de livro, de música, etc. Só que aí, como não existe nenhum tipo de nota de rodapé e como eu não falo norueguês, eu acabei não entendendo muito bem a referência, por mais que eu tenha olhado e dito, bom, isso daqui está fazendo referência a alguma coisa que eu não sei o que é. Então, isso acaba frustrando um pouco ao longo da narrativa. Então, talvez seja interessante, em um livro como esse, colocar ali algumas notas de rodapé, pelo menos nesse momento em que o autor faz referências mais obscuras, mais veladas, né? Mas, enfim, por um lado, então, nós temos esse caráter prosaico da vida dos narradores que vivem o seu cotidiano com relativa normalidade, apesar dessas várias coisas estranhas que estão acontecendo. E, por outro lado, existe, então, essa dicção bíblica que vai se espalhando por sobre as coisas. E, aliás, essa vida prosaica é construída de um jeito tão convincente que chega a cansar em alguns momentos, porque, afinal de contas, o cotidiano não costuma ser muito empolgante. Então, assim, quando você lê 10 páginas sobre personagens tomando café da manhã, talvez isso se torne um pouco enfadonho, né? Só que é sempre bom prestar atenção em alguns detalhes, porque esses detalhes é que, enfim, como diz a tradição, né, que o diabo mora nos detalhes. Pois bem, é nesses detalhes que constam ali algumas questões que criam esse plano de fundo apocalíptico para a trama. Outra coisa importante que é mencionada aqui em alguns momentos é o seguinte: existe ali nessa cidadezinha onde tudo se passa uma banda de rock que tem fama de satanista. Então, eles queimam igrejas, eles fazem pentagramas, eles, enfim, se fantasiam, eles só vestem roupas pretas, eles se fantasiam de maneira assustadora, eles fazem rituais com sangue, eles adoram bodes, esse tipo de coisa. E aí não teve como, até por ser uma banda norueguesa, não teve como eu não fazer uma conexão lá com o que aconteceu com aquela banda Mayhem, né, dos anos 80/90, que é uma banda muito famosa.
Depois a história deles virou um livro chamado Lordes do Caos, se não me engano, que depois virou filme também, né? Mas enfim, porque tanto o Mayhem da vida real quanto essa banda aqui do livro do Knausgaard tem um modus operandi muito parecido, porque é uma banda que são bandas que vivem anunciando o próprio satanismo aos quatro ventos, mas na verdade a gente percebe que são quatro jovens de classe média alta que não tem muito o que fazer na vida, então eles fazem isso mais para chamar atenção, para ganhar publicidade, etc e tal. O que acontece é o seguinte: essa banda desapareceu. Então, quando essa banda desaparece, as pessoas já desconfiam de que tem algo errado acontecendo ali, de modo que esse é mais um elemento a gerar um clima de tensão ao longo da narrativa. Ir acompanhando essa investigação para saber onde foram parar os membros dessa tal banda aqui. E aí, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre cada um desses 9 narradores, e assim eu vou comentando um pouco de alguns desses eventos que acontecem ao longo do romance, lembrando que, como eu já disse no início do vídeo, eu não falo norueguês, então eu vou aqui não ter um compromisso muito forte com a pronúncia correta dos nomes desses personagens. Outra coisa importante é que, como este é o primeiro romance de uma nova série do autor, muitas vezes as histórias desses narradores se interrompem sem que nada se finalize, o que pode ser um pouco frustrante. Eu, pelo menos, me frustrei aqui em alguns momentos que eu pensei que haveria uma solução para aquilo, mas na verdade não houve, né? Mas aí depois eu sempre tinha que ficar lembrando, não. Provavelmente o autor vai voltar a falar disso nos próximos livros da série. Quando esses próximos livros serão lançados, não faço a menor ideia. Mas, enfim, uma coisa que eu fiz ao longo da minha leitura, assim que eu percebi que seria um livro narrado por vários personagens diferentes, foi o seguinte: eu fui anotando, não sei se está dando para ver aí, mas eu fui anotando quem era quem aqui ao longo do livro, para eu poder ter uma ideia um pouco melhor e poder consultar essa página aqui mais facilmente ao longo da minha leitura, para eu poder fazer essas conexões entre os personagens, até porque tudo se passa em uma cidade que, pelo que eu entendi, é uma cidade pequena, então as pessoas se conhecem, e aí às vezes um personagem é citado por outro, enfim. O primeiro desses personagens narradores, então, é o Arne, que é um professor universitário que está passando as férias com a família em uma casa de campo. Essa família é composta, então, pelo Arne, pela esposa dele, a Tove, e por 3 filhos, sendo que são 2 gêmeos ainda crianças e uma que já é ali adolescente / jovem adulta. O problema é que a Tove, a esposa do Arne, que é uma artista plástica, ela começou a ter uns surtos psicóticos cada vez mais graves. E aí, durante esses surtos, ora ela diz ver caranguejos na floresta, mas aí ela está ficando doida, então a gente não acredita nela. Ora, ela fica andando pelos quartos falando coisas desconexas. Ora, ela mata os gatos da família, só que aparentemente um desses gatos voltou à vida, porque lembra lá que naqueles dias a morte fugirá das pessoas, e pelo visto dos gatos também. E ora, ela faz pinturas enigmáticas. Por exemplo, em uma dessas pinturas vê-se uma criatura que é uma criatura meio humanoide, mas que não chega a ser um ser humano, e essa criatura está olhando para uma estrela misteriosa, né? E aí, em um primeiro momento, o Arne pensa, não, ela pintou isso depois que a estrela apareceu. Só que o problema é que essa pintura tinha sido feita dias antes do surgimento dessa nova estrela, né? Então, há que se pensar aí. Tradicionalmente, existia uma ideia de que uma pessoa louca era uma pessoa que tinha algum contato com o sobrenatural, né? Então, talvez essa loucura da Tove tenha uma tendência ao oculto, ao místico, ao sobrenatural também. Não sabemos. E aí, como se não bastasse tudo isso, o Arne ainda tem uma tendência muito forte ao alcoolismo, principalmente quando ele se encontra com um colega chamado Egil, ou algo que o valha. E mais, em dado momento, o Arne ele descobre que a esposa dele está
interessada sexualmente nesse amigo com quem ele bebe quase todos os dias. Né? Então, o Arne, ele sabe disso, mas ao mesmo tempo ele atribui esse sentimento da esposa ao fato de que ela está em surto psicótico. E é para você saber como essa história se finaliza, você vai ter que ler o romance. É claro, isso que eu estou contando aqui para vocês não acontece logo no primeiro capítulo. Então, esse narrador, ele aparece no primeiro capítulo, aí depois, sei lá, de 5 ou 6 capítulos ele aparece, fala um pouquinho mais, aí depois ele volta capítulos depois. Então, existe essa fragmentação na voz de cada um desses narradores. Falando no Edil, que é esse amigo do Arne, ele é um intelectual de família rica que passa os dias lendo e escrevendo sobre a crise religiosa pela qual ele passou em algum momento do passado, já que, aos poucos, esse personagem deixou de ter uma visão cristã do que é Deus e passou a ter uma visão quase panteísta, que me fez lembrar em alguns momentos até algumas coisas que o Spinoza escreveu, essa ideia de um Deus que está nas coisas, que está na natureza, etc, etc. Mas, quando esse Edil interpreta o trecho do Apocalipse que serve de epígrafe ao livro, o narrador conclui que muitas vezes o mal ou coisas horríveis, tenebrosas, enfim, podem ser, na verdade, manifestações da vontade de Deus. Então, por mais que Deus esteja na natureza, etc., ainda assim, Deus é uma vontade. E muitas vezes essa vontade age de maneira a ter consequências nefastas na nossa vida. Quanto ao personagem em si, o Edil, ele é um homem divorciado, ele tem um filho de 10 anos, com quem ele tem um relacionamento péssimo, então a relação entre ele e esse filho é tenebrosa, e tudo piora quando esse menino é enviado para a mãe para passar ali alguns dias com o pai. E durante esses dias, o Edil acaba fazendo uma reflexão muito interessante sobre a relação entre Isaac e Abraão, lá da Bíblia, né? E aí ele diz o seguinte na página 380. Deixa eu pegar aqui. Então ele diz: a fé era voltar-se a tudo aquilo que ainda não era nada. Foi rumo a esse lugar que Abraão se dirigiu quando subiu a montanha para sacrificar o filho a Deus. Ele sentiu o amor de um pai e a fé levou-o ao abismo. Talvez não houvesse nada à sua espera, apenas um vazio terrível. Mas a fé venceu esse terror e assim o transformou numa criatura inumana. Pois que tipo de pessoa estaria disposta a matar voluntariamente o filho e abandonar a própria humanidade a fim de voltar-se a uma incerteza que talvez se revelasse apenas como um nada terrível, né? Então, me parece muito sugestivo que esse personagem pense exatamente nisso enquanto está refletindo sobre sua relação com o filho. Além disso, logo na primeira noite em que estão juntos, esse menino, o filho do Edil, vê uma criatura andando pela floresta. O Edil, ele narra apenas 2 capítulos, se bem que esses são, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, os maiores capítulos do livro, pensando no número de páginas. Primeiro ele narra, então, o primeiro capítulo do dia 2 aqui do romance. Como eu disse, o romance é dividido em dia 1 e dia 2. E aí cada um desses dias se divide em capítulos menores. E também o Edil, ele volta para narrar o último capítulo do romance, que, como eu já adiantei, na verdade se constrói como um longo ensaio no qual esse personagem reflete sobre a nossa relação com a morte e com o sobrenatural e sobre como essa relação foi se modificando ao longo dos séculos. Além disso, é o Edil quem dá uma interpretação religiosa aos vários fenômenos que estão sendo narrados, se bem que, para ele, a presença de um corvo pode muito bem ser um sinal divino, né? Então, enfim, por mais que eu tenha gostado das interpretações dele, por outro lado, eu sempre mantive um pé atrás, porque nota-se que esse narrador, por causa dessa crise na fé que ele está passando, ele acaba tentando desesperadamente atribuir um sentido religioso a tudo aquilo que lhe acontece. Outra coisa importante é que o Edil, ele gravou um documentário sobre aquela banda que desapareceu.
E dentre as várias coisas que ele escreve, então, sobre essa falta de limites separando o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, duas coisas se destacam. A primeira é uma experiência que ele teve quando ainda era criança, na qual ele viu o avô materno dele, se não me engano, só que o problema é que esse avô materno já tinha morrido. E a segunda coisa que ele escreve aqui, pensando nessa relação entre vida e morte, é que quando ele já era adulto, ele fez uma viagem de trem e durante essa viagem ele encontrou um homem muito sério, um médico ou coisa parecida, e esse médico ele diz, olha, eu vivi a minha vida muito bem até que um dia eu comecei a ver pessoas mortas e eu não sei o que fazer com isso. E a filha desse médico morreu e agora ele está vendo o fantasma da filha. E o que é pior, o Edio, ele acaba, de certa maneira, confirmando a veracidade desse dom do tal sujeito que ele encontra, se não me engano o nome desse personagem é Frank, que ele encontra num trem. Falando nessas questões religiosas, outra personagem que aparece aqui, e que é narradora também, é a Catherine. Ela é uma amiga de juventude do Edio, e atualmente ela é pastora. Além disso, ela também trabalha como consultora na tradução do Levítico, então está acontecendo uma nova tradução para o norueguês desse livro bíblico, e ela está ajudando nessa tradução. E ela também, por conta disso, faz vários comentários interessantes sobre trechos da Bíblia. Então, por exemplo, enquanto o Edio faz um comentário lá sobre Abraão e Isaac, a Catherine menciona o que aconteceu com Jefté, que, para quem não sabe, é um dos juízes da Bíblia. E o Jefté, ele tinha ali um número X de inimigos a vencer, e aí ele fez uma promessa a Deus. Ele falou, olha, se eu vencer os meus inimigos, eu vou matar a primeira pessoa que eu encontrar indo embora para casa. Qual que é o problema? O problema é que a primeira pessoa com quem ele encontra, ele de fato derrota os inimigos, e aí quando ele está voltando para casa, ele encontra a própria filha. E aí ele diz, bom, vou ter que matar minha filha, né? E aí essa menina, ela só diz o seguinte, olha, pai, tudo bem, você vai me matar pela vontade de Deus para cumprir sua promessa? Ok, mas então eu vou ficar uma semana nas montanhas rezando pelo fato de eu morrer, e aí depois eu vou voltar aqui e você me mata. E é isso que acontece mesmo. E aí a Catherine, que como eu disse é pastora, ela se questiona por que todo mundo fala da história de Abraão e Isaac, na qual Deus aparece como esse salvador final que impede o holocausto do menino, mas por outro lado ninguém fala da história de Jefté, né, que enfim Deus poderia ter feito ou intercedido de alguma maneira também, mas isso não aconteceu. Então essa é uma coisa que ela se pergunta aqui em alguns momentos. E aí falando nessas questões religiosas, a Catherine também acredita que a estrela é um sinal da vigilância de Deus e um anúncio de que algo ruim está prestes a acontecer. E ainda pensando nessas reflexões da narradora em um contexto ambíguo sobre o significado da estrela, em dado momento ela menciona uma seita gnóstica dos primeiros anos do cristianismo que tinha uma interpretação peculiar de Deus. Isso que eu vou ler está na página 85 dessa minha edição. Então ela diz o seguinte: não parecia nem um pouco surpreendente que determinadas seitas gnósticas considerassem que o senhor daqueles textos, do Levítico, por exemplo, era na verdade o diabo, e que, portanto, o mundo teria sido criado pelo diabo, e quando rezamos a Deus, na verdade estamos rezando ao diabo. Então veja, aqui nesse trecho existe também essa ambiguidade entre Deus e na interpretação do que é Deus e do que é o diabo. Lembrando lá nessa polêmica sobre essa alcunha de estrela da manhã, que ora é atribuída a Lúcifer, ora é tomada para si por Jesus, né? Mas a principal questão sobre essa narradora, sobre a Catherine, é a seguinte: o casamento dela está por um fio. Ela e o marido brigam o tempo todo e já não existe a menor possibilidade de continuar essa relação. Só que a Catherine tem dois problemas. Primeiro, ela acha que está grávida, e aí como é que ela vai se separar estando grávida, né? E segundo, ela é a pastora da cidade, então não fica bem para a reputação dela se divorciar, ainda mais nessa cidadezinha tão pequena onde todo mundo se conhece. Além disso, enquanto ela está voltando de um congresso teológico, enquanto ela está ali no aeroporto, várias vezes ela vê
um mesmo homem. E esse homem, ele é um sujeito muito estranho. Então, por exemplo, parece em alguns momentos que ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ou então, parece que ele está lendo os pensamentos da Catherine, né? E aí, veja só, ela acha tudo isso muito estranho, o surgimento desse homem. Ela desconfia muito daquilo, mas ela vai para casa mesmo assim. No dia seguinte, ela vai fazer um enterro. Quando ela chega lá para poder, enfim, fazer a oração, quem que está deitado no caixão? Aquele mesmo homem. Só que o problema é que, pelo tempo do óbito, o homem tinha morrido antes que ela o visse no aeroporto, ou seja, ela viu um fantasma enquanto estava no aeroporto. E aí é que vem a questão. O nome desse homem, com o qual ela se encontra várias vezes, é Christian, que é um nome que evoca toda essa imagem do cristianismo. E vamos nos lembrar que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, talvez essa personagem seja mais um sinal dessa escatologia cristã, digamos assim. Outro desses narradores que aparecem aqui é um rapaz chamado Emil, ou algo que o valha. Ele trabalha em uma creche e tem uma banda de rock nas horas vagas. Além disso, ele tem uma namorada e essa namorada trabalha num hotel onde a Catherine, que é a pastora, se hospedou. E aí essa namorada do Emil viu a Catherine sozinha em um quarto de hotel indo comprar um teste de gravidez, o que acaba nos mostrando que, de fato, os rumores sobre a situação conjugal da pastora já começaram, porque veja só, se a pastora é casada, por que ela estava sozinha num quarto de hotel ao invés de ter ido para casa? E por que ela estava num quarto de hotel sem o marido, indo comprar um teste de gravidez? Então aí já começa o buchicho, né? Mas o principal sobre esse rapaz chamado Emil é que um dia, logo no dia em que nasce a estrela da manhã, né? Antes do surgimento dessa estrela, esse rapaz ele está ali trabalhando numa creche e aí ele vai trocar as fraldas de um bebê, só que o problema é que ele deixa esse bebê cair no chão e o bebê cai de cabeça em um tombo feio. Ele pensa, pronto, o menino morreu. Só que aí quando ele pega o menino está vivo, porque, como diz a epígrafe, naqueles dias os homens quererão morrer e a morte fugirá deles, né? Enfim, outra narradora muito, muito curiosa é uma mulher, vamos ver se eu vou conseguir falar o nome dela. O nome dela é Solveig, ou algo parecido. Ela é uma mulher cuja mãe já está senil, então ela está cuidando dessa mãe. E além disso, ela trabalha em um hospital. E aí, 4 coisas misteriosas são narradas por essa narradora. Primeiro, ela se encontra com animais selvagens várias vezes e esses animais se comportam de um jeito estranho. Segundo, a mãe dela sofre uma queda muito feia dentro do banheiro de casa, mas aparentemente nada lhe aconteceu. Terceiro, essa narradora tem que cuidar das vítimas de um acidente automobilístico terrível, só que, apesar da gravidade do acidente, ninguém morreu. E quarto, e isso foi o mais surpreendente, essa Solveig, ela trabalha como enfermeira no setor de doação de órgãos. Né? E aí um dia um paciente ali, ele morreu, ele era doador de órgãos, e aí quando a morte foi confirmada por vários médicos, e vários médicos fizeram vários procedimentos para ver se o cara estava morto ou não, enfim, então viram que ele estava morto. Só que o problema é que quando foram fazer a cirurgia para retirar os órgãos para doação, esse homem simplesmente acordou e ninguém soube explicar o porquê. E não é que os olhos dele abriram, não. Ele estava vivo quando estavam fazendo essa cirurgia. Então, enfim, esse é um elemento esquisito que acontece aqui, sendo narrado por essa mulher. Outra dessas vozes narrativas é a Iselin. A Iselin é uma moça que sempre teve muitos problemas com o próprio corpo, né, porque ela está ali acima do peso, e isso fez com que ela tivesse muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Um belo dia, ela começou a ter visões estranhas e inexplicáveis, e foi nesse mesmo dia em que surgiu a tal da estrela da manhã. Né? Mas, principalmente, essa moça
ela aluga o sótão da casa de uma família. Essa família foi viajar, e aí nesse mesmo dia em que surge a estrela da manhã, essa Iselin, ela volta para casa mais cedo. Ela está tendo essas visões estranhas, então ela está já assustada, e esse quando ela chega em casa, ela percebe que o filho dessa família, de quem ela aluga o sótão da casa, o filho dessa família está desesperado ali, em surto, tentando entrar na casa, e ela não sabe se abre ou não a porta. E principalmente, o nome desse rapaz, que está ali em surto, tentando entrar dentro da casa, é o mesmo nome de um dos membros da banda que desapareceu. E aí, pela descrição, esse mesmo rapaz se esconde na despensa de um condomínio, como é narrado no capítulo da Vibeke, ou algo que o valha também. Então, essa Vibeke, ela é uma moça de 33 anos, e ela está narrando o que aconteceu no dia seguinte ao surgimento da estrela. Então, ela está preparando a festa de aniversário do marido, que é um homem de 60 anos. E isso acaba se tornando um problema. Essa diferença de idade entre eles acaba se tornando um problema, porque as pessoas olham para esse casal de uma maneira diferente. E mesmo o enteado da Vibeke parece ter algum tipo de interesse por ela, porque até ele é mais velho do que essa moça. Então ela tem 33 anos, ele tem 40, e o pai tem 60. Né? Enfim, então ele tenta seduzir a madrasta de alguma maneira. Mas o fato, então, é que durante esses preparativos para a festa de aniversário do marido, a Vibeke vai até a despensa e encontra um rapaz escondido por lá, que, pelo visto, é um dos membros dessa banda que desapareceu. A oitava narradora desse livro é uma mulher chamada Turid, que trabalha em um hospital psiquiátrico e tem que lidar com pelo menos 3 problemas ao longo desses capítulos narrados por ela. E esses problemas acontecem justamente no dia em que a tal estrela apareceu. Primeiro, o marido dela saiu para beber e não responde às ligações dela, que é um problema menor perto dos outros. Segundo, um dos pacientes desse hospital psiquiátrico em que ela trabalha fugiu, né? E aí ela tem que ir até a floresta buscá-lo, mesmo porque ele só fugiu porque ela estava distraída roubando remédios para ansiedade, deixou ali uma janela aberta e esse cara acabou pulando a janela e saiu correndo nu pela floresta. Quando ela finalmente o encontra, esse paciente está perto de uma criatura que não parece humana, e essa criatura se assemelha à mesma que a Tove, que é a mulher lá do primeiro narrador, pintou junto com a estrela. E esse quadro, por sua vez, me fez lembrar bastante de um quadro do William Blake chamado O Fantasma de uma Pulga. Eu vou deixar a imagem desse quadro aqui na tela para que você veja. E além disso, essa criatura que foi pintada pela Tove e que a Turid vê na floresta se assemelha muito com a criatura que o filho do Ed viu pela janela do quarto naquela primeira noite que está passando com o pai. Né? Então veja que parece que essa criatura está rondando essa cidade. E mais, esse paciente que fugiu e que depois apareceu ali perto da criatura no meio da floresta, esse paciente não falava nada. Só que quando ele é resgatado na floresta, ele não só está falando, como ele também diz uma frase, no mínimo, curiosa. Ele diz para Turid que ela está condenada. E antes disso, um outro paciente já havia advertido essa enfermeira que o diabo estava solto naquela noite. Então esse é o segundo problema da narradora. O terceiro é que o filho dela está passando por um momento de depressão muito sério. E aí esse rapaz, a mãe trabalha à noite nesse hospital psiquiátrico, o pai, como eu disse, saiu para beber e não está atendendo as ligações, e aí esse rapaz fica sozinho. O que acontece? Ele, deprimido, acaba tentando tirar a própria vida, mas, como eu já disse aqui inúmeras vezes, naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Então, esse rapaz, ele acaba não morrendo porque, afinal de contas, aparentemente ninguém morreu depois que essa estrela surgiu no céu da Noruega. Então veja aqui, tanto a Turid quanto a Caterine, que é a pastora lá,
presenciam eventos aparentemente sobrenaturais, né? A Catherine vê um homem que já estava morto e a Turid vê essa criatura na floresta, que é a mesma criatura, aparentemente, que a Tove pintou e a mesma criatura lá que o filho do Edio viu pela janela. Ao passo que, então, a Catherine tem esse contato com esse fantasma, né? Só que, em ambos os casos, a realidade dessas mulheres é mais assustadora do que esses eventos que elas presenciam em si. Então, a Catherine, ela não tem tempo de ficar pensando muito no fantasma, porque ela está tendo de lidar com o possível e, pelo visto, inevitável fim do próprio casamento. Ao passo que a Turid, ela não tem muito tempo para ficar pensando na criatura da floresta, porque ela tem de lidar com o fato de que o filho tentou tirar a própria vida e não conseguiu, mas aí ele está em estado grave, né? E isso só reforça que, apesar desse elemento sobrenatural, ou apocalíptico, o romance se preocupa também com esse prosaísmo da vida familiar, a partir do qual o autor investiga o que é a realidade, em que as pessoas acreditam e como essas pessoas se relacionam com a morte. E assim nós chegamos ao último dos narradores aqui do romance, que é o Josten, marido da Turid. E apesar de ser casado, ele acabou dormindo, ele acabou transando com uma artista sobre a qual ele escreveu uma matéria para o jornal onde ele trabalha. Porque o Josten, ele é um ex-jornalista policial que teve ali alguns problemas e acabou sendo rebaixado nesse jornal onde trabalha, e agora ele está tendo que cobrir os eventos culturais da cidade. Por isso mesmo, o que move esse sujeito é a tentativa de voltar a ser um repórter policial, o que acaba fazendo com que ele passe a investigar o sumiço daquela tal banda de rock que desapareceu. E assim ele fica sabendo que 3 membros dessa banda foram assassinados de maneira brutal em uma espécie de ritual satânico, e o 4º membro dessa banda está desaparecido. E aí você lembra que nos capítulos anteriores a gente ficou sabendo que tem um rapaz esquisito vagando pelas ruas da cidade, né? Como se ele estivesse ali em surto, assustado, fugindo de alguém ou coisa parecida. Além disso, o Josten, de vez em quando, ele desmaia, ele tem uns apagões, e em uma dessas ele acaba ficando em coma por 13 dias, e durante esse tempo ele tem uma espécie de experiência mística, que no último capítulo do romance, essa experiência ela é descrita pelo Edio, nesse ensaio que ele escreve, como catábase. Para quem não sabe, catábase é a ideia de que é possível que uma pessoa viva vá até o mundo dos mortos e depois volte, mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com Jesus ou então com Orfeu na mitologia. Além disso, no ensaio desse último capítulo do romance, o Edio ele faz um comentário sobre experiências xamânicas que pode descrever muito bem essa experiência do Josten, que, aliás, é um dos trechos mais interessantes e enigmáticos do romance, porque durante essa experiência em que ele está em coma ali, mas ao mesmo tempo a consciência dele se expande de maneira mística, mas enfim, durante essa expansão da consciência, ele vê uma criatura que lembra bastante aquela mesma criatura que foi vista por outros personagens na vida real. E aí você pensa, será que ele está fazendo uma projeção astral? Será que a realidade interna desses personagens está se confundindo com a realidade externa da qual todos comungam? Não sei. Enfim, na página 615, durante aquele ensaio do Edio, ele diz o seguinte sobre essas experiências xamânicas. A iniciação ao xamanismo transcorre quase sempre no mundo dos mortos, onde os xamãs mortos cortam o corpo do futuro xamã, removem todos os ossos e todos os órgãos e os substituem por ossos e órgãos novos, às vezes enquanto a cabeça do futuro xamã assiste a tudo a partir da estaca onde foi posta. A maioria das pessoas diria que a viagem do xamã a outras realidades se dá estritamente no mundo interior, como uma espécie de sonho ou delírio febril, e que tudo aquilo que o xamã vivencia ocorre somente na imaginação. Nada de mundo dos mortos, de céu ou de almas mortas, somente alucinações,
provocadas artificialmente. Se você for ler lá o trecho que descreve a experiência do Josten enquanto ele está em coma, é exatamente isso que acontece aqui com ele. Ele vê ali um ritual acontecendo. Esse ritual tem um pouco a ver com essa coisa de tirar órgãos, de estripar as pessoas, blá, 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 blá. Então é muito interessante perceber essa conexão entre os dois capítulos. E aqui eu volto, então, a esse ensaio do Edil. Nele, em dados momentos, esse narrador cita a mitologia e a religião como explicações tão válidas quanto a ciência para explicar a natureza do mundo. A diferença é que, hoje em dia, nós valorizamos explicações racionais. Só que o mundo nem sempre é racional ou explicável pela ciência. E mesmo quando essa explicação acontece, em alguns casos, ela é tão misteriosa quanto a explicação mágica da religião ou da mitologia. E aí, pensando nisso, enquanto eu lia esse ensaio, capítulo, eu me lembrei de alguns exemplos que podem até ser meio idiotas, mas que, apesar da idiotice, ajudam, enfim, a ilustrar um pouco esse raciocínio aqui. Então, por exemplo, durante muito tempo, e isso há registros, tá? Durante muito tempo, sobretudo na França do Iluminismo, veja só, né, essa coisa toda da razão cartesiana, etc. e tal. Pois bem, naquela mesma época do Descartes, em alguns tribunais da França, as pessoas acreditavam que era possível descobrir quem era um assassino, colocando esse suspeito na mesma sala em que está o cadáver que foi da pessoa que foi assassinada. Então, segundo a crença, se esse cadáver estivesse na presença de seu agressor, de seu assassino, esse cadáver começaria a reagir de alguma maneira, né, de modo a denunciar o culpado. E aí, veja bem, eu conheço pessoas que dizem, assim, sobretudo pessoas mais antigas, né, sei lá, minha avó, coisa do tipo, pessoas que dizem que foram a velórios em que, sei lá, o morto, a pessoa tinha morrido, tinha sido assassinada numa emboscada, e aí o morto do nada começou a chorar ou começou a sangrar no meio do velório porque chegou o assassino, né? E assim, isso são coisas que as pessoas do velório que estavam ali, todos viram a mesma coisa, e as pessoas acreditam naquilo, né? E aí, por exemplo, se você pensa na mitologia grega, que é mencionada aqui ao longo desse ensaio do Edil, o Minotauro ele não deixa de ser uma experiência híbrida entre o homem e o animal, né? Mais ou menos como acontece com a criatura que ronda as páginas aqui dos outros capítulos, que foi pintada pela Tove, que foi vista pela Túride, que foi vista pelo filho do próprio Edil, né? Mas enfim. E aí, pensando nessa imagem do Minotauro como esse ser híbrido entre o humano e o não humano, eu me lembrei de duas coisas. Tem um episódio do Chaves em que as crianças estão ali coletando dinheiro para a Cruz Vermelha. E aí, em dada altura, o Nhonho, ele diz que ele vai doar sangue de galinha ao invés de doar dinheiro para a Cruz Vermelha. E aí alguém, eu não me lembro se o Chaves ou se a Chiquinha, diz para ele que aquilo era muito perigoso, porque se um homem recebesse sangue de galinha, ele passaria a botar ovos, né? E aí é claro que existe nisso toda uma questão do humor, mas veja só, Chaves é da década de 70, né? Só que há pouco tempo, acho que há 1 ou 2 meses, ou nem isso, um homem recebeu o transplante de um coração de porco e, pelo que eu saiba, ele está vivendo muito bem. Veja só, de certa maneira, essa doação, né, esse transplante do coração de um porco para um homem é tão misteriosa quanto a história do Minotauro, né? Então, na época do Chaves, isso era uma coisa risível, era uma coisa tão absurda que era motivo de piada. Hoje em dia, é real. Então, veja, a ciência ela consegue transformar algo mágico em algo factível, né? Então, o Edil, em vários momentos, ele fala sobre esse tipo de coisa aqui. Além disso, nesse mesmo ensaio, esse narrador cita um livro que defende que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, só que a gente não percebe isso porque os nossos sentidos são limitados. E se os nossos sentidos são limitados quanto ao tempo, quem garante que a nossa compreensão da realidade seja confiável? Talvez a realidade seja muito mais proteica do que a gente imagina, e o mesmo vale para conceitos como vida e morte.
Tanto que o Édio menciona vários mitos de diferentes culturas que dizem sempre algo parecido, que o mundo dos mortos não é separado do mundo dos vivos. E, inclusive, é possível transitar entre esses dois mundos a partir de uma série de rituais. Então, me parece muito interessante que o romance termine com esse ensaio, porque ele nos permite refletir que talvez o sobrenatural faça parte da natureza. E, de fato, todos esses eventos estranhos que são narrados ao longo do romance, eles podem ser explicados racionalmente. Então, as visões podem ser devido a alguma doença ou alguma condição dos personagens. Os animais podem estar se comportando de modo estranho por causa das mudanças climáticas. A estrela pode ser um fenômeno astronômico, sei lá, né? E por sinal, o modo como esses personagens tentam seguir com a vida, apesar dessas várias mudanças sutis que acontecem, ou nem tão sutis assim, parece bastante com as pessoas que negam, por exemplo, sei lá, o aquecimento global e todos os sinais de que tem alguma coisa muito grave acontecendo nesse exato momento. Então veja só, a reação desses personagens aqui não é tão absurda quando a gente compara com a reação de alguns grupos da vida real. Só que a questão é que fica cada vez mais difícil explicar tudo que é narrado aqui sem recorrer ao sobrenatural. E mesmo a natureza ela é tão hostil aqui nesse romance que acaba fugindo de uma imagem da natureza como um lugar paradisíaco, etc. Evidentemente que esses personagens eles hesitam diante de todos esses eventos estranhos, porque eles tentam naturalizar coisas que eles sempre entenderam como sobrenaturais. E querem fazer isso justamente para manter as coisas como elas sempre foram. E essa hesitação, bem como os vários narradores tentando dar um sentido racional a eventos sobrenaturais, me fez lembrar bastante do Drácula, do Bram Stoker, que é um romance que eu li no fim do ano passado, uma vez que em ambos os livros o leitor percebe que tem algo errado muito antes desses narradores, justamente porque nós temos acesso ao conjunto de fatos que se apresentam de maneira fragmentada a partir do olhar de cada um desses narradores separadamente. E aí tudo isso me fez lembrar das reflexões do Todorov sobre o fantástico. Inclusive, eu já falei dessas reflexões várias vezes na história desse canal. Eu vou deixar, se eu me lembrar de algum dos vídeos em que eu falo disso, eu vou deixá-lo linkado na descrição. Mas, enfim, apesar de já ter falado disso várias vezes, eu vou retomar essas reflexões brevemente, só para poder encerrar o vídeo. Então, para o Todorov, quando o leitor, ou quando um personagem, enfim, se depara com um evento misterioso na narrativa, ele pode recorrer a 3 saídas. A primeira dessas saídas, encontradas pelo leitor / personagem, é o maravilhoso. Nele, esse evento misterioso pode ser explicado pelas leis do universo narrativo, porque esse universo narrativo não é o nosso. Então, por exemplo, em um conto de fadas, a existência de dragões, de duendes, de gigantes faz parte da realidade, porque o mundo desse tipo de narrativa não é o nosso. Então, quando você está lendo um livro e aí aparece um dragão, e os personagens ali, eles encaram aquilo com normalidade, você entende que dentro daquele universo, esse elemento maravilhoso é aceitável. Né? A segunda saída ante esse evento misterioso é recorrer ao estranho. Então, quando o leitor percebe que o mundo em que esse evento misterioso acontece é o nosso mundo, então isso significa que, na verdade, não existe mistério nenhum e tudo não passou de uma ilusão, de um delírio, de um sonho, etc. Portanto, tudo acaba indo para essa zona da estranheza. E a terceira via, segundo Todorov, ante essa hesitação do leitor / personagem, a partir de um evento misterioso, é o fantástico. Na verdade, o fantástico é essa hesitação, segundo Todorov, entre aceitar o sobrenatural, no caso lá do maravilhoso, ou
tentar explicar o sobrenatural, o que leva ao estranho. Então, por exemplo, o autor diz o seguinte aqui, assim, tudo isso eu estou tirando aqui do Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov, que é publicado por essa série Debates da editora Perspectiva. Mas, enfim, nas páginas 30 e 31 dessa minha edição aqui, o Todorov escreve o seguinte sobre o fantástico. No mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. E aí, um pouco mais abaixo, o fantástico é a excitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural, ou seja, não se sabe se esse evento é sobrenatural ou não, porque se há uma certeza sobre a sobrenaturalidade de um evento, então ele já entra no campo do misterioso. Se você nega essa sobrenaturalidade, então ele vai para o campo do estranhamento. Agora, quando você não consegue se decidir entre uma coisa e outra, aí você está no terreno do fantástico. Por enquanto, como este Estrela da Manhã é o primeiro livro de uma nova série, não se sabe se a gente vai ter que explicar ou aceitar esse elemento estranho, esse elemento sobrenatural. E por isso mesmo, por enquanto, Estrela da Manhã se aproxima muito mais do campo do fantástico, por mais que não seja um livro de literatura fantástica, né? E aí, em suma, são várias as entradas possíveis para esse romance, e por mais que eu tenha gostado muito da narrativa por conta dessas várias referências bíblicas, por exemplo, eu reconheço e já aviso que nem todo mundo vai gostar do estilo desse autor que, como eu disse antes, em vários momentos se delonga em tergiversações sobre o cotidiano, o que pode acabar afastando algumas pessoas, mas ainda assim fica aqui a minha enfática recomendação de leitura, certo? Eu vou deixar, como eu disse antes, na descrição do vídeo, algum dos vídeos em que eu falei aqui sobre o texto do Todorov com mais vagar. Vou deixar também certinho a referência desses textos bíblicos e do texto do Todorov também na descrição do vídeo, onde constará, por fim, o link para o meu perfil do Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, basta você mostrar aqui para o algoritmo da plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Assim, deixarei também na descrição o link para o site lá que a editora norueguesa fez aqui para o Estrela da Manhã, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.